Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Skill Mentor. O meu nome é Neto Franquinho, eu sou médico, cardiologista e sócio fundador da Skill Mentor. A Skill Mentor, que nesse braço, Business Academy for Doctors, é um clube, nosso clube privado exclusivo de mentorias para médicos e estudantes de medicina. E lá você vai encontrar tete a tete, frente a frente com os maiores especialistas em cada assunto, aprender tudo aquilo que você não aprende na faculdade e que são as soft skills que vão te colocar à frente desse mercado cada vez mais competitivo. Como de costume e oportunamente, meu parceiro, meu sócio, Thiago Midlet. De gravata, porque o diretor... Sempre de gravata, porque ele não consegue. O diretor liberou agora, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Thiago Midlet, médico cardiologista, empreendedor, sócio fundador da Skill Mentor. Hoje nós vamos ter um tema bem bacana, bem diferente, né? Como ser médica e mãe. E para isso nós temos uma dupla de convidadas, Thaís Franquinho e Marina Toledo. Então, vamos lá, deixa eu apresentar as convidadas, porque tem um relacionamento pessoal com elas, uma muito pessoal, que uma delas é minha esposa, e a outra uma amiga pessoal e esposa de um grande amigo. Vamos lá. A Thaís é médica, dermatologista, formada na Medicina Santo Amaro, fez faculdade de residência lá e tem hoje uma clínica particular que ela trabalha, exerce e coordena um grupo de dermatologistas. A Marina, também formada na Universidade de Santo Amaro, fez cirurgia geral no Mandaki e cirurgia vascular no Ipiranga, né? Trabalha em seu consultório particular e o hospital de referência que ela mais atua como cirurgiã vascular é o Hospital Santa Catarina, aqui em São Paulo, um hospital enorme. Bacana, muito obrigado, meninas, por aceitarem o convite, sejam muito bem-vindas. É realmente um assunto, eu acho, demais interessante para os alunos e para os estudantes de medicina, porque quem está lá pensando em ser médico, né, quem pensa em ser médica, ou está dentro da faculdade e já sonha em ser mãe, vai ter essa dúvida, como é que vai ser esse desafio de ser mãe e médica. E minha primeira pergunta é essa. Provocativa. Está no consultório, toca o telefone e a secretária fala assim: doutora, a coordenadora da escola quer falar com você. Fora o frio na barriga, como é que você faz? Fala pra gente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Para mim, em particular, é muito especial estar aqui. E, bom, em primeiro lugar, como você falou, a gente infarta, né? Um mini infarto. A gente tem vários mini infartos. E aí, eu atendo. Eu falo pro paciente, se eu tô no meio de uma consulta, eu peço licença, falo, desculpa, estão ligando da escola do meu filho, eu não consigo continuar a nossa consulta até eu saber que está tudo bem. Você me dá licença? A maioria dos pacientes sempre compreendem muito bem. Né, Má? Concordo, também atendo, sem sombra de dúvidas. Não tem como, né? Não tem como, a gente tem que atender. E não só o filho, acho que se é algum familiar também, Sim. que a gente não está acostumado a receber ligação. É claro que todo mundo sabe que a gente é médico, tenta respeitar o nosso espaço, sabe quando a gente está trabalhando. Então, não é algo que acontece com recorrência. Então, quando acontece, a gente sabe que pode ser alguma coisa urgente, a gente atende, pede licença para o paciente com certeza vai entender, a grande maioria deles. E a gente vai focar em quem está precisando mais da gente naquele momento. Damage control. É um soft skills, mindfulness. Exatamente. Mas é isso, você não pode continuar a consulta com essa pulga atrás da orelha. Imagina, Não dá, né? não Você dá. vai querer ficar preocupado, então interrompe a comunicação efetiva. Você interrompe a consulta, explica o motivo, para e volta depois. Vocês querem contar um exemplo desse? Lembra? Consegue vir na cabeça agora um exemplo de uma ligação da escola que foi Nossa, uma... eu tenho vários. Tenho Três vários. filhos, Três né, filhos, Thaís? eu tenho vários exemplos. Bom, o último que aconteceu, coincidentemente, a paciente era uma mãe de um amigo da escola. Aí ficou fácil. E aí me ligou no meu celular, que estava ao lado, a enfermeira da escola. Nossa. A hora que eu vi que era enfermeira, eu falei, desculpa, a enfermeira da escola está ligando. Ela, pelo amor de Deus, atende logo. Ela ficou tensa junto comigo. E o nosso caçula, o Rodrigo, estava com febrona. Eu orientei a enfermeira a medicar, mas a partir daquele momento acabou a consulta para mim. Acabou. Eu não conseguia mais me concentrar, não conseguia mais me doar para paciente como eu costumo fazer. Então, não consegui fluir uma consulta como eu geralmente faço. E, no caso, a paciente era minha amiga, compreendeu toda a situação. Eu terminei a consulta ali, não do jeito que eu gostaria e mais rápido do que eu gostaria, mas eu pedi licença para terminar mais rápido e pegar meu filho na escola.
Já aconteceu alguma coisa com você, Maria? Olha, graças a Deus nada grave, mas o meu filho, ele é um pouco desesperado. Então, teve uma vez que eu tava em consulta, ele me ligou, eu falei, Rafa, é urgente. Ele falou, é urgente, o que que foi? Já fiquei apavorada também. Ele não queria saber se eu posso jogar videogame. Então, eu falei, não, Rafa, tudo bem, pode jogar. Pedi desculpa pra paciente, falei, Rafa, e depois orientei, né? Só me liga se realmente for alguma coisa urgente. Expliquei pra ele o que era urgência. Pois é um desafio, porque além do filho, que às vezes não entende o que dá pra interromper ou não, às vezes até o profissional que tá do outro lado da escola não sabe com que a mãe trabalha, não sabe o quanto é importante Sim. interromper Sim. naquele momento, falar aquilo, né? É um desafio. Eu tô lembrando aqui o que eu fazia quando era pequeno. Agora que eu lembrei, foi um insight aqui. Eu ligava pro consultório do meu pai pra dizer que meu irmão tava me perturbando. Era uma urgência, né? Cara, agora que eu tô lembrando o que eu fazia. Imagina que fácil. Imagina, né? ó, meu irmão tá me perturbando aqui, pai, ó. Aí ele dava bronca no meu irmão quando chegava, né? Essa é aquela ideia. Imagina, né? Bom, uma coisa que eu acho que é super importante a gente colocar para os alunos, que a gente faz mentorias com eles sobre soft skills e sobre uma das mentorias é sobre ajudar a escolher a especialidade. Certamente, eu imagino, né, que vocês, mulheres, quando entraram na faculdade, já tinham na cabeça, ou idealizavam que queriam ser mães. Isso, de alguma forma, influencia na escolha da especialidade? Acho que essa é uma pergunta muito importante para os alunos, porque, tá bom, eu amo ser neurocirurgião, mas eu quero ser mãe. A gente até teve uma aluna numa mentoria que era exatamente essa situação. Tem que influenciar na escolha da especialidade? Qual que é a opinião de vocês? Eu acredito que sim. Eu acho que o trabalho ele tem que se adequar à sua vida pessoal. Eu acho que para a gente conseguir exercer a medicina com excelência, a gente tem que estar feliz. E para a gente tem que estar feliz, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e familiar tem que estar harmonizada. Então, se não tiver essa harmonia, a gente não vai ser um bom médico. Então, eu acho que é importante, sim, você tá pensando qual a especialidade, e não só qual a especialidade, mas a forma como você vai trabalhar. Porque dentro de uma mesma especialidade, você pode ir para uma vertente em que você é mais disponível para o paciente, que você tem mais urgências, ou então escolher um outro caminho, que você tem uma agenda mais certinha, uma agenda mais engessada, e que você consegue administrar isso com o filho, por exemplo. E vascular é bem isso também, né? Você Seu pode exemplo é trabalhar, perfeito, né? Você pode trabalhar em áreas de emergência ou resolver ficar só em consultório, né? E aí você pode filtrar por ali, né? Exatamente. A cirurgia vascular, ela é bem ampla, então a gente pode fazer tanto a parte de diagnóstico por imagem, que é ultrassom Doppler, que você tem uma agenda, hora para entrar, hora para sair. Você pode ir para a flebestética, que são pacientes mais não tão graves, com doenças venosas, que são cirurgias rápidas, que não tem muitas complicações, ou ir exatamente para uma área arterial, com grandes urgências, em que você tem que ficar disponível todos os dias, 24 horas, e aí realmente é bem difícil de você conciliar com a maternidade. No seu caso especificamente, você definiu não a sub, mas a área baseada em já sendo mãe ou não? Alguma coisa Na parecida, verdade, não. Eu sempre soube que eu queria ser cirurgiã, desde pequena. Então, fato de vascular também, não? Já tinha... Não, já sabia que eu queria ser Não vascular influenciou. também. Não influenciou. Eu acho que influenciou mais hoje na minha atuação. Na atuação. Eu Perfeito. gostava muito de cirurgia arterial, mas eu acabei não focando tanto nessa área, porque é uma área que você não tem uma rotina. Então, todos os dias você tem que estar disponível 24 horas, e como eu sou mãe, tenho uma família, isso não estava em harmonia com a minha vida pessoal. Então, eu acabei focando numa área mais de consultório particular, de doenças mais venosas, apesar de eu fazer também retaguarda de doenças arteriais, é um dia na semana só. Então, eu consigo conciliar isso com a minha rede de apoio. Joia. Você, Thaís, teve esse desafio na hora de escolher especialidade? Você pensou, puxa, quero ser mãe, isso vai ser bom ou não? Eu concordo, eu tive. Meu sonho sempre foi ser mãe. Antes de ser médica, eu sempre sonhei em ser mãe. Então, para mim, isso era muito importante. Mas quando eu entrei na faculdade, a minha ideia era fazer pediatria e eu adorava a parte de neonatologia. Então, enfim, quando eu conheci a dermatologia e quando eu também soube muito mais da área que eu tinha ideia que talvez eu fosse fazer, eu vi que realmente a questão de tempo, de plantões, né, de disponibilidade você teria que ter, e eu, com o meu sonho de ser mãe, achei que talvez não fosse caber tanto nesse meu sonho, e eu me apaixonei pela dermatologia e fui mais voltada para essa área, que é uma área mais ambulatorial, você tem uma agenda e horários que você consegue ser mais flexível, que você consegue estar mais presente, né? Lógico, também junto com uma rede de apoio, que sem rede de apoio é muito difícil você conseguir conciliar família e trabalho.
E eu concordo com a Má que é isso, você tem que estar em harmonia, tanto a sua vida profissional, você tem que estar feliz, realizada, como na vida pessoal. Eu costumo falar que eu encaixo os meus filhos na minha rotina de trabalho e não o contrário. Então, eu ajusto a minha agenda, o meu trabalho, de acordo com a agenda dos meus filhos. Perfeito. É que dizem por aí que você quis fazer dermatologia para arrumar alguém, para dar uma... Isso é assunto para outro podcast, então vamos prosseguir. As duas comentaram uma coisa bem interessante, rede de apoio. Tá? Isso. Vocês tiveram isso durante a gestação e depois também logo hoje, no puerpério, né, o dia a dia, continua tendo isso? Como é que é isso para você? Sim, eu tive, foi essencial. Eu engravidei, na verdade, na faculdade, então eu engravidei no primeiro ano da faculdade, tive filho no segundo ano, e sem a rede de apoio eu não teria nem me tornado médica, na realidade, né? Foi algo bem desafiador, não recomendo para os estudantes de medicina, mas é algo que às vezes acontece, esses desafios surgem e a gente tem que enfrentar. Então, eu precisei dos meus pais, tinha babá em casa, e até hoje, o meu filho hoje já tá grande, mas eu preciso, às vezes, tem uma cirurgia de urgência, ou a cirurgia se estende um pouco mais, eu preciso que alguém busque ele no Kung Fu, no tênis, porque infelizmente, minha cirurgia atrasou, né? Então, é essencial até hoje. Com certeza, eu acho que sem rede de apoio fica muito complicado você harmonizar, né, esses dois parâmetros. Então, eu também tive minha rede de apoio, meus pais. Não era você. Você ajuda muito, com certeza. Mas não era a rede de apoio. Mas a rede de apoio, a gente tinha, né, uma babá que nos ajudava bastante. Meus pais, que moram muito perto de casa, que também me deixa muito tranquila, porque qualquer urgência, até eu chegar, até socorrer, eles estão perto. E isso faz toda a diferença. Maria, você é de São Paulo? Sou daqui. Só porque eu quero pegar o gancho aí, um ponto bem interessante. É muito comum as pessoas virem de fora fazer residência em São Paulo. E muita gente não tem rede de apoio. Né? Sim. Então, assim, vai fazer a residência, faculdade, enfim, e não tem rede de apoio, a engravida, e depois que começa a ter o filho, é que sente a falta disso. Né? Então, por isso que eu quis chamar a atenção na rede de apoio, como faz diferença no seu dia a dia, né? Mas eu queria só puxar um gancho, achei muito interessante você dividir com a gente essa sua experiência de ter engravidado na faculdade. Eu imagino quanto isso foi muito desafiador e como a gente lida com médicos, mas também com muitos estudantes, eu acho que é um ponto importante para a gente bater nessa tecla, né? Você chegou a falar assim, não recomendo. É forte isso, né? Porque, poxa, Sim. É um momento maravilhoso, mas é interessante para as pessoas que a menina que está entrando na faculdade, que quer ser mãe, ou que já entrou na faculdade mais velha e a questão ali está se apressando para ser resolvida. Ou já mãe também. Ou já mãe quando entra, é possível. Foi um desafio, imagino ter sido um desafio enorme, porque uma coisa é você estar, assim, pro público geral, né? Fica com meu filho porque eu vou terminar uma cirurgia. Fica com meu filho porque eu tô com o consultório lotado. Ou já fica com meu filho porque eu tenho que estudar para a prova de anatomia da faculdade. Sei lá, a gente sabe que isso é muito difícil, mas quem tá de fora, sabe que tem essa interpretação, né? Fala um pouco mais sobre esse desafio, porque imagino que vai ser muito útil para os alunos. Sim, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Então, eu tive uma licença maternidade de 3 meses no segundo ano da faculdade. Eu emendei com as férias, então eu fiquei 4 meses seguidos com meu filho focada nele, não descansando, como todo mundo sabe, então sem dormir, aprendendo a ser mãe, aprendendo essa nova rotina. E quando eu retornei, eu tinha todas as provas do trimestre, que todo aluno de medicina normal tem, porém, a minha faculdade jogou todas as provas do trimestre que eu perdi junto. Ou seja, tinha uma carga dobrada de provas, estudo. Então, eu acho que foi muito pior do que eu não ter tido essa licença maternidade. Além de ter um filho que não dormia à noite. E como eu engravidei na faculdade, eu ainda não era médica, não tinha uma remuneração, ainda comecei a trabalhar. Então, eu saía da faculdade, minha mãe é obstetra, eu virei instrumentadora dela. Então, eu passava o dia inteiro na faculdade e ajudar ela instrumentando em cirurgias para ganhar dinheiro, para ajudar a pagar a babá que cuidava do meu filho quando eu estava na faculdade. E à noite, cuidando dele de madrugada, estudando para a prova. Então, assim, foi um ano que eu praticamente entrei em burnout. Hoje eu sei que era um burnout, né? Porque óbvio que eu nem tive essa consciência, mas eu chorava, era super estressada. Eu nem me senti uma mãe dedicada e nem me senti uma aluna dedicada.
Então, isso pra mim foi muito difícil, porque eu geralmente eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Eu não me senti uma ótima mãe nem uma ótima aluna. Então, por isso que eu digo que eu não recomendo. Mas, ao mesmo tempo, todas essas dificuldades me trouxeram a lição mais valiosa que eu aprendi, que eu levo até hoje na minha vida pessoal e na minha carreira, que é que a gente tem que estar bem com a gente mesmo pra gente cuidar do outro. Então, eu comecei a perceber que não adiantava eu querer abraçar o mundo e fazer tudo, porque eu não estava sendo uma boa mãe pro meu filho. E aí, ao longo dos anos da faculdade, eu fui reequilibrando isso. Então, eu comecei a ter meu horário para fazer meu esporte, descansar e cuidar da minha vida pessoal, para eu conseguir cuidar do meu filho, para então eu conseguir estudar e ser uma boa médica. Nossa, Mar, já te admirava. Agora, sensacional esse depoimento, porque é uma... Assim, você consegue ver, assim, vários micro desafios que você passou, mentais, físicos ali. Você imagina, deve rolar um peso na consciência de não estar ajudando financeiramente na questão do filho. Isso e não está estudando. Como é que você deve rolar um peso de não estar estudando como gostaria. Nossa. Deve estar rolando um peso de não conseguir participar de tudo que os outros alunos estão participando da parte social da faculdade. Exato. Ou seja, tem a questão do internato, plantões, que você tem que dividir carga horária, é uma briga naquele negócio, quem dá plantão, quem não dá, mas ela é mãe, tem que ter essa consciência que o grupo acolheu isso, e a gente sabe que o ser humano não é fácil. Ou seja, imagina quantos micro desafios ela não passou. E que, né, serve de lição. Realmente não é fácil, é um desafio, dá para ser vencido, foi muito bem efetuado, é uma excelente mãe, uma espetacular médica, mas poxa, teve que rebolar, né, para conseguir dar conta de tudo isso. Muito olha, é um belo depoimento, emocionante, não é fácil, a gente imagina não estar nessa pele, mas parabéns. Mas aí depois tudo fica fácil também, né? Aí já depois, passou por tudo isso, né? Que vier. Se você perguntar pra mim, tá tranquilo. Até gravar um podcast tá facinho, tá vendo? Você viu outra coisa? Soft skills? Planejamento. Chegou um momento que, olha, eu vou planejar, eu vou ter horário para minha atividade física, eu vou ter horário para mim. Então, isso também. Produtividade. Muito soft skills que ela foi tendo que adquirir para conseguir fazer a coisa bem feita, né? Você, assim, nisso tudo, pra gente citar, assim, eu sei que, por exemplo, se eu não tivesse conversado com a Marina, eu não pensaria que cirurgia vascular é uma boa especialidade para ser mãe. Eu falo, nossa, cirurgia vascular tá louca, vai ficar operando, mas esqueci que ela pode ficar no consultório operando varizes de vez em quando eletivo e fazendo ultrassom. Se tem, assim, especialidades, assim, pode ser lá, 4 cada uma, 3, 4 cada uma, que você fala assim, puta, é bom ser mãe com essa especialidade. Ou o contrário, é ruim, não seria... Dermato. É o que me vem na cabeça. Ter 3 filhos, né? Nossa, maravilhoso. Radiologista, acho que tem bastante horário fixo, né? De entrada, de saída, não tem tanta urgência, você não fica tão disponível para os pacientes. Que mais? Eu não me vem outra na cabeça. Qual que você não fala, puta, não dá? Aquela aluna falou neurocirurgia pra mim. Ou sub, né? Ou uma sub, assim, que você fala assim, isso aqui é inadmissível. Porque assim, vamos só puxando o assunto. Pra gente, que a gente imagina, é hemodinâmica. Uma mulher fazer hemodinâmica é muito complicado. Eu conheço uma ótima, mas então, tem várias, mas é muito complicado, né? Tem a questão de radiação, tem a questão da urgência. Ali a urgência contando o tempo, você tem que estar lá em 90 minutos, né? O filho não pode estar doente. Não pode, você tem que ter uma rede de apoio, porque senão não tem como. Ou você não vira mãe, que é uma opção também, né? Ou você tem que ter uma rede de apoio muito bem estruturada para isso. Mas é muito comum na hemodinâmica, para concluir, que é um meio mais masculino do que feminino. De forma geral, eu pensei em especialidades cirúrgicas, é um pouco mais difícil, mas como a Marina disse, cirurgia vascular é sensacional por isso, porque tem essa questão... Tem a parte de endoscopia. Endoscopia. Eu tenho amigas que optaram, fizeram cirurgia geral e depois foram para essa área de endoscopia, colonoscopia, por ser uma agenda mais maleável, né? Agora eu vou mostrar pra você como que não é fácil. Vou te provar como não é fácil. Quando a gente combinou de marcar esse tema como podcast, eu convidei a Thaís, de cara me veio um exemplo da vida dela, a vida como ela é. Então, conta aqui pro público da Skill Mentor, como é que é a sua rotina de mesmo sendo dermatologista, conta a sua sexta-feira. Conta, assim, a passagem da sua sexta-feira, como é que é? Bom, na sexta-feira, eu coloco a minha agenda, eu inicio minha agenda de manhã e coloco meus pacientes até meio-dia. E eu adoro fazer meus esportes e também quero estar presente com os meus filhos. Então, minha sexta-feira, que teria que ser um dia mais tranquilo, que eu falo, não é meu dia tranquilo, que eu trabalho só até meio-dia, eu acordo às 5 da manhã para fazer meu treino. Quando eu volto, os meninos já estão prontos, porque a minha funcionária chega cedinho.
deixo os meninos prontos, levo para a escola, volto, me arrumo, chego no consultório, atendo, acabo o meu último paciente, saio correndo, porque meus filhos saem à 1h, na verdade, 10:50. Vai mesmo. Pego os meninos na escola, o do meio tem terapia à 1h, então eu tenho que chegar na escola 12:50, sair de lá, deixar o do meio na terapia à 1h, volto para casa, deixo os outros 2 com a babá. Eles tinham esse ano a catequese que começava às 2h. Eu pegava... Fiquei cansada já, só de ouvir. O mais velho. Pegar o do meio na catequese às 1:50, deixava os 2 na catequese. Aí eu queria fazer meu beach tênis. Aí eu ia jogar beach tênis com as minhas amigas que eu tinha marcado às 2h. Eu chegava às 2h15, 2h20, jogava até 3h em ponto, porque a catequese acabava entre 3h15 e 3h20. Pegava os 2 na catequese e ia deixar o mais velho no futebol, que era no meu prédio, então aí eu descansava. Fácil? Não, tranquilo. E a rotina dos meninos também é pesada. Coitado dos Não, mas isso mostra uma capacidade. De novo, falando de capacitações, é uma. Assim, não elogiando minha mulher no podcast, mas é uma baita capacitação de produtividade, de resolutividade, de organização. Não pode quebrar uma unha que vai dar tudo errado na sequência, mas que é tudo batido um minutinho. Muito bem planejada, né? Mas o marido não ajuda nada, né? Nesse caso. Não vi o marido, também, né? Nessa eu rotina, acho que já sabe. Tá gravando podcast Depois a gente sexta-feira. faz o seguinte, a gente pergunta pra ele o que ele faz sexta-feira. Tá gravando podcast da Skill Mentor. Entendi. Na verdade, isso, agora colocando as brincadeiras de lado, né, precisa muito da participação do pai, né, em toda a rotina familiar. Então, a gente se divide muito, né, então ele também tira os dias para ficar com as crianças, para entrar na rotina das crianças, porque ele também quer estar mais presente, quer participar, e eu vejo que é muito importante você estar nesses momentos de levar na escola, busca na escola, estar junto na natação, você pegar e dar o banho. Para a criança é muito importante você fazer, estar presente. Então, é muito legal e a gente consegue se ajustar. Olha, sensacional você falar isso, porque a Marina falou antes também, né, do quanto ela valoriza a vida, a qualidade de vida, o estilo de vida, e essa é uma habilidade que a gente é de uma geração anterior à que vem agora, que tem muito essa mentalidade, e a nossa geração são poucos, como vocês duas citaram agora, e a gente tem essa visão também dessa noção, dessa valorização do momento, do lazer, do estar com o filho, quanto isso é importante no crescimento das crianças. Então é legal, eu quero ser médico, etc. Mas talvez para os médicos mais antigos, nossos pais, nossos avós, como assim você vai largar o hospital para levar o seu filho na escola? Como assim você não vai trabalhar no hospital XY, não vai fazer o doutorado ABC, porque você quer estar com o seu filho no clube, segunda-feira à tarde? Para eles era só como vagabundo. Você não ter um emprego, bater carteira, etc. Isso mudou muito. E os médicos atuais também vão se adaptando a isso. E é uma habilidade extrema e uma qualidade impressionante, ao meu ver, de juntar a vida pessoal com a profissional. E vocês duas fazem muito bem. E as duas acabaram citando separadamente isso. Não, belo exemplo, Neto. Porque o que vem de cultura para trás aí é o contrário, né? Sim. É de trabalhar. A gente conhece vários médicos, renomes em São Paulo, no Brasil, na especialidade, mas quando você vai ver a relação familiar, não é boa. A relação com os filhos não é boa. E eu tive a oportunidade de fazer algumas mentorias com alguns desses médicos, que eles mesmos chegaram para mim e falaram o seguinte: olha, eu dediquei 100% do trabalho, não faça isso. Divida, tem momentos mais mesmo, mas não faça isso. Porque a relação com o meu filho hoje não é muito boa. A relação com a família que eu tive naquela época não foi boa. Então, a crítica que se tem hoje, ele não quer trabalhar, ele ao invés de trabalhar, vai levar o filho no clube. Fala, cara, tá totalmente... E a gente vê isso de colegas ainda vê ainda essa coisa. Isso as pessoas tinham um conceito de competência, você estar sobrecarregado. Era sinônimo de competência estar sobrecarregado. E é exatamente o contrário. Planejado.
Planeja. Se você tem tempo para fazer as coisas, cuidar dos seus filhos, estar com seus filhos, que é tão importante para você e para eles, e ainda assim ser bom profissional, é um sinal de extrema competência, organização, é uma baita soft skill. E digo mais, eu acho que você vai atender o seu paciente de uma forma muito melhor, muito mais cuidadosa, com uma relação muito mais saudável do que médicos que não estão bem pessoalmente, não tem tempo para a família, que vai acabar atendendo e sendo, tá de mau humor, vai atender mais ríspido, não vai atender com tanto cuidado, vai atender mais rápido o paciente, porque também não tem tempo para tanto tempo assim para dedicar. Então, eu acho que isso influencia, eu acho que os pacientes hoje em dia eles estão demandando mais da gente, não só aquele médico que fala o seu diagnóstico é X e o seu tratamento é Y, não, eles querem entender a doença deles, eles querem conversar, eles querem saber quem é a doutora Marina, quem é a doutora Thaís, porque as pessoas, elas são uma coisa só, né, elas são médicos. Hoje o acesso, né, que todos têm, né, as informações que todo mundo tem, então tem o Google, a gente brinca, né? O doutor Google. Então, o paciente chega já com um diagnóstico feito, com tratamento na cabeça, e ele quer só uma confirmação, né? Então, ele quer a diferença exatamente essa relação humana. Exato. É alguém que guie ele, né? Guie ele qual é o melhor tratamento, como que vai ser feita essa burocracia com convênio, com o hospital. Então, eu acho que ele tá demandando mais energia, mais tempo do médico, que tem que estar feliz com a vida dele, tem que estar ali disposto para atender de forma excelente. Tem um ex-nadador da seleção brasileira que ele fala uma coisa que eu acredito muito, que é um mantra que eu já tinha ouvido ele falar. Eu ia falar isso agora. Ele sempre fala que é saúde, família e trabalho, não inverter a ordem. Exato. E a primeira vez que eu ouvi isso alguns anos atrás foi depois de tudo aquilo que eu passei na faculdade. Eu falei, nossa, intuitivamente eu já tentava fazer isso. Então, quando ele falou, pra mim fez muito sentido. E hoje em dia eu levo isso assim com rigor. É saúde, primeiro a minha saúde, pra eu estar bem pra cuidar do meu filho, pra eu estar bem pra ir pro meu consultório e atender meus pacientes ali 100%. E eu vou falar, parece, você falando assim, parece uma coisa que é simples, mas isso não é nada simples, é desconstruir enormes parâmetros, enormes assim, sabe? É muita gente que não consegue enxergar isso e, muito pelo contrário, critica isso, né? E o que você falou, essa vivência, esse jeito de lidar com a vida e com o trabalho, melhora a sua capacitação no trabalho, traz mais resultados. E você pode perceber que você vê exatamente o oposto. A pessoa que não tem isso hoje, que tá lá, a pessoa parece que tá patinando na vida. Tá trabalhando cada vez mais e mais e mais, jogando mais e mais coisas pra dentro, e parece que a coisa não vai pra frente. Como é que essa pessoa não tá indo pra frente se ela tá trabalhando mais do que eu, com a mesma competência, a mesma formação? Mas é porque é isso, não consegue no dia a dia, não tem essa cabeça vivência. Não é trabalhar mais, é trabalhar com mais inteligência. Com mais inteligência, sobrar tempo, né? E a faculdade de medicina, propriamente dita, ela te molda, né? Você sai ali quadrado, né? E se você sai da caixinha, você é criticado. Sim. Né? É por isso que vem toda essa questão de, não quero trabalhar final de semana. Qual o problema de você não trabalhar final de semana? Mas não, é um absurdo não querer trabalhar final de semana. Então, e pra gente, culturalmente, né? Quem tá no meio sabe disso, é muito fechado ali. E você sai dali achando que aquilo lá que é a verdade absoluta, né? Quando você se depara que não é bem assim, que primeiro você tem que estar bem, a saúde, em primeiro lugar, e terceiro, o trabalho, aí você começa a entender o quanto é que a vida verdadeira fora da faculdade, ela é realmente a vida real, né? O Thiago citou um tema importante que é exatamente o propósito da Skill Mentor, sabe? Eu falo que eu acredito muito no Skill Mentor por causa desse propósito, porque a gente sabe disso. A faculdade, por exemplo, nos molda ainda, que vai ser difícil desconstruir parâmetros, nos molda para esse parâmetro quadrado. O médico tem que ser o cara dedicado, exclusivo, plantonista, 100% não tem hora, não tem celular, não tem família, tá com o celular. E a gente, de uma certa forma, tenta desconstruir isso e mostrar que não é bem assim. Isso não mostra competência, não mostra habilidade necessariamente. Você não se torna melhor ou mais competente como médico se você seguir esse modelo. Vai ser difícil desconstruir isso, né? Mas eu acredito muito. E a gente está aqui dando exemplo de pessoas que têm uma vida pessoal, social, super atarefada, mães, e são mães sensacionais para os filhos e médicas de ponta, que eu deitaria na maca para ela operar minha aorta agora e deixaria ela fazer qualquer coisa comigo do ponto de vista dermatológico, entendeu? Já fez várias. Como é que é amamentar nas consultas? Como é que é a questão? Assim, você teve o filho agora, né? Aí tem aquela fase de voltando ao trabalho, você sempre volta aos pouquinhos no consultório, geralmente, né? Como é que é essa experiência de amamentar e fazer consultório ao mesmo tempo? Cabeça ali, consultório... Eu, quando voltei a trabalhar
no meu segundo filho e no terceiro, no primeiro eu ainda fiquei 2 meses parada, e no segundo e terceiro eu voltei com 15 Antes que ela tá se dias. esquecendo. Voltei com 15 dias, então eu amamentava. Como o meu consultório é muito perto da minha casa, isso facilitava muito, eu tentava remanejar minha agenda de acordo com as mamadas para tentar ir amamentar o bebê. Tirava leite para tentar deixar uma reserva. E no terceiro, no caçula, eu queria que ele amamentasse mais. E aí eu queria esperar para dar a mamadeira. E aí eu tava com o consultório cheio, eu me atrasei. E ele começou a chorar, porque, né, a gente queria que eles fossem um reloginho e eles não são. E ele começou a chorar muito, e a babá me ligando no meio das consultas. O que eu faço? Eu dou leite, eu dou fórmula, você vai vir, vai amamentar. Eu respondi para ela, traz ele aqui. Ela levou, a recepção estava lotada de pacientes me esperando, eu estava atrasada. Todos viram ela chegar com o nenê aos prantos. E eu saí do meu consultório, pedi licença, falei, gente, vocês me desculpem, mas eu vou amamentar meu filho e já volto aos atendimentos. Percebi alguns olhares, né, incomodados, a maioria super compreensivo, mas eu peguei meu bebê, fui para minha sala, amamentei meu bebê, devolvi para minha babá foi embora e eu voltei para os atendimentos. Então, assim, não é fácil ajustar, você tem que ter a reserva e tentar ajustar, porque eles não são reloginho também, né? Eu não tive essa experiência de consultório porque eu tava na faculdade, então quando eu teve essa vantagem, né? Quando eu tava no meu consultório, meu filho já tava grande, então não passei por isso, mas acredito que... Mas você tem crédito pra ter alguma coisa. Por favor, coisa que né? você contou, que a gente quase chorou aqui, você tem crédito. Bom, uma coisa que é desafiador também, eu acho, é a questão das atualizações, né? Hoje, isso melhorou muito, porque é muita coisa acontecendo online. Mas também é um desafio das viagens, né? Congressos. Já passaram por alguma situação do tipo, puxa, tem um congresso que eu queria tanto ir, mas tem a festa do meu filho, ou a viagem que eu prometi fazer com meu filho. Eu percebo no meu relacionamento com a Thaís, é muito relação com viagem, sabe? Tem uma viagem marcada com as crianças e tem esse congresso que eu gostaria muito de ir, mas eu fico com dó de ir no congresso por mim e não fazer por eles. Olha, eu até que não tive dificuldade com relação a isso. Por conta do que você falou, tem bastante coisa online e a gente conseguiu até administrar, mas realmente os congressos demandam bastante tempo da gente e demandam bastante dinheiro também. Hoje em dia tem muito curso, subcurso para nossa especialidade, então você sai da residência, você não sai preparado, tem que fazer um monte de curso, os cursos são caríssimos. Então é uma coisa que isso daí também os estudantes têm que saber que não vai sair pronto da residência, tem esse investimento. Mas até que tá com relação a tempo e maternidade, dá para administrar por conta de muito curso online. Bom, na minha área, assim, dermato, se deixar, todo dia tem um evento, né? Vários congressos, vários eventos, jantares, lançamentos. Então, eu seleciono muito. Já aconteceu, sim, tinha um congresso que eu queria muito ir, que caía bem no meio do feriado, que a escola ia emendar a semana, e eu pensei que iria ser injusto eu também investir esse dinheiro e viajar sozinha para um congresso, porque é gostoso. Eu ia encontrar com minhas amigas, que eu não vejo com mais tanta frequência, ia conhecer um lugar legal, mas tinha os meus filhos, que também era justo eu viajar com eles, com meus filhos, com meu marido, que eu adoro também. Então, você coloca na balança. Nesse caso, eu optei por viajar com a minha família e perdi o congresso. Mas como dermatos tem mais eventos, né, a gente procura selecionar e priorizar. Pra Thaís é mais difícil, porque são 3 também, né? Eu só tenho um, então acaba sendo mais fácil. Isso é verdade. Fases diferentes da vida, né? Uns mais velhos, outros mais novos, cada um na sua fase. Bom, gente, de novo, eu sabia que o papo ia ser assim, a gente acaba nem seguindo pauta nenhuma, porque o assunto vai rolando muito gostoso. Eu achei muito importante para Skill Mentor esse podcast. Eu acredito que vai ser um podcast replicado por muitos e muitos anos, porque realmente foram muitos ensinamentos de soft skills, de comportamento, de produção, de
de entender esse mercado enorme de mulheres que querem ser médicas, que já são médicas. Então, eu acho que ficou muito bacana, eu agradeço demais. Eu sempre interrompo um pouquinho antes, porque o Thiago gosta de falar bastante, deve ter mais alguma Sempre perguntinha na manga, ele sempre tem. Para ele fazer a última pergunta e a gente encerrar. Obrigado. Não, na verdade, eu não queria fazer pergunta. Dessa vez eu vou mudar um pouquinho. Eu acho que foram duas coisas interessantes que a gente pode sintetizar aqui. Assim, você falou das soft skills, mas eu acho que, de um modo geral, planejamento é uma coisa muito importante. E em todos os Essencial. aspectos, a gente fala bastante isso na mentoria, né? Planejamento, e eu acho que a frase do JJ é fantástica, né? Acho que sintetiza muito isso. Primeiro, saúde, família e trabalho, não inverta a ordem, né? Vocês dariam, para concluir, alguma dica, não gosto desse termo dica, né? Mas alguma orientação, de um modo geral, para quem tem esse sonho de ser mãe e vai fazer medicina, ou enfim, o que vocês dariam de dica, assim, se dá pra gente falar? Eu acho que a gente tem que sempre buscar realmente fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, e não levar tanto em conta essa questão da maternidade, porque eu acho que dá para administrar e dá para escolher dentro da especialidade que você gosta muito uma vertente que seja harmoniosa com a sua vida pessoal. Então, não fique tão assustado com a questão da maternidade, meu Deus, vou mudar minha especialidade porque eu não vou conseguir administrar. É claro que no começo da carreira é sempre mais difícil, até você se estabilizar profissionalmente, mas eu acho que é possível. E eu acho que uma outra dica para não se preocupar com os olhares de julgamento, Perfeito. que isso tem muito, acho que vai ter sempre, né? E focar realmente nessa ordem, né? Saúde, família e trabalho. Então, se você tiver que negar alguma coisa por conta da sua família e a outra pessoa falar, nossa, como ela está deixando de fazer isso por conta... e vai ter. Então, acho que não se importar com que os outros também, com o julgamento dos outros. Perfeito. Muito demais, hein? Bom, vamos encerrar aqui. Obrigado, Thaís. Obrigado, Marina. Obrigada a foi vocês. sensacional. Obrigada a pelo vocês pela convite. oportunidade, foi uma honra estar aqui. Bom, deixa o contato de vocês, né? Caso alguém queira entrar em contato, talvez Instagram ou Isso. qual a melhor maneira de falar. Minha rede social é @doutora Thaís Dermacore. Vocês me acham no Instagram. E eu tô na Clínica Dermacore, que fica no Brooklyn, em São Paulo. Meu Instagram é doutoramarina.toledo e o telefone do meu consultório é 3288-2541. Eu tenho um consultório ali no Paraíso, aqui em São Paulo também. Joia. Pessoal, vamos encerrando por aqui, então. Obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Curta nosso podcast, deixe os comentários, compartilhe. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu.